Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se venha a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, meus queridos, a gente já vem estudando nos últimos domingos essa parte do livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Começamos no capítulo 3, versículo 21, e já estamos no capítulo 5. E nós vimos no capítulo 3 Paulo argumentando sobre a justiça de Deus, que ela é o que? Adquirida por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele vai fundamentando o que? Essa sua argumentação nas evidências apresentadas no Antigo Testamento. Já no capítulo 4 nós vimos o que? O apóstolo nos apresentando as evidências da justiça de Deus, testemunhado o que? Na vida de Abraão, e ainda citando o rei Davi. Desse modo, o que acontece? Paulo nos revela de que maneira Abraão alcançou essa justiça de Deus. E mais, ele também nos identifica com Abraão, de modo que Abraão se torna o nosso pai, o nosso representante de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está mostrando para nós. Do mesmo modo, o que acontece? Do mesmo modo como Abraão foi justificado pela fé, nós também somos justificados pela fé. Fé no Deus de Abraão. Então Paulo vai argumentando justamente sobre isso. Vai mostrando no capítulo 13 como se dá a justificação, que é por meio da fé. E no capítulo 4 ele começa a provar na vida de Abraão como que se dá a justificação. É por meio da fé no Deus de Abraão. Mas agora Paulo já começa a concluir as suas argumentações, apresentando-nos o quê? Apresentando-nos o ponto culminante dessa bendita doutrina, que é a justificação pela fé. O que ele faz? Ele faz uma conclusão triunfal, uma conclusão magnífica, mostrando para nós o quê? Que a partir dessa justificação, nós começamos a receber determinadas bênçãos que fluem de Deus. Bênçãos que fluem dessa justificação pela fé, a todos os que creem. Ou seja, você creu, você foi justificado, agora você vai receber o que? Tem bênçãos que fluem dessa justificação. É sobre isso que nós vamos falar hoje com a graça do nosso Deus. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai eterno, quão grande Tu és, ó Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. A Ti louvamos, ó Pai, por mais esse dia do Senhor, no qual podemos nos reunir como igreja para adorar o Teu santo nome. E ó Senhor, nos debruçar nas Suas sagradas Escrituras,
para vermos, ó Pai, tudo aquilo que tudo reservastes a nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tão grande salvação, meu Deus. Abra os nossos corações para que possamos compreender, ó Pai, essa doutrina maravilhosa da justificação pela fé, e não somente compreendê-la, mas rendermos diante da Tua majestade, humilhados e prostrados, sabendo que de nós nada provém, ó Pai, que possa lhe agradar. Nós somos pecadores e pecadores depravados. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, que somente por meio da Tua graça e da Tua misericórdia nós podemos ser justificados. E não somente isso, mas que essa justificação bendita, que nos reconcilia contigo, ela, Pai, está cheia de bênçãos para nós, bênçãos eternas, que já começa aqui nessa vida e vai por toda a eternidade. Nós pedimos, ó Pai, que possamos ver essas realidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Então a mensagem de hoje, o tema é: qual é o produto da justificação? Qual o produto da justificação? Qual o resultado da justificação? Nós sabemos que como pecadores nós transgredimos as leis de Deus, nós já nascemos numa condição de miséria. E não somente isso, nós nascemos numa condição de rebeldes, miseravelmente rebeldes diante do Senhor nosso Deus. Nós somos inimigos dele. Nós nascemos numa condição de inimizade contra Deus, de rebelião contra Deus. E nessa situação nós somos o quê? Vistos por Deus como inimigos realmente dele. E por isso a ira dele está sobre quem? Estava sobre todos nós, pecadores. Então nós nascemos nessa condição, de rebelião, de rebeldia, de pecado, e a ira de Deus estava sobre nós. E era essa a nossa condição, essa nossa condição pecaminosa, que nos separava do Senhor nosso Deus. Como está em Isaías 59:2, que nós já conhecemos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós somos por natureza o quê? Inimigos de Deus, filhos da ira de Deus. E é nessa condição que nós somos chamados a quê? A crer. É nessa condição que nós somos escolhidos por Deus, eleitos por Ele e chamados a crer. E uma vez que nós cremos em Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a semelhança de Abraão, o que acontece conosco? Somos justificados pela fé, somos feitos justos, já não somos mais o que? Condenados, considerados como pecadores, rebeldes, destinados à condenação, à ira, à punição eterna de Deus. Não, agora somos vistos como o Senhor Jesus Cristo é visto, justo, o Filho amado em quem Deus tem todo o prazer. Mas aí então eu pergunto: qual o resultado da justificação? Qual é o efeito da justificação na vida do crente? O principal efeito é o que Paulo vai falar a nós agora no primeiro versículo do capítulo 5 da sua epístola aos Romanos. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então a justificação, irmãos, pela fé, ela vem de quem? Vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela produz o quê? Paz. Esse é o ponto. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Que paz é essa? Essa é a pergunta: que paz é essa? Em algumas versões é dito o seguinte: o verbo ter é traduzido como tenhamos, e aí está escrito assim: justificados mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Nós podemos perceber que em ambas as versões elas podem trabalhar juntas, tá? Para quê? Para que nós compreendamos que quando se fala temos paz com Deus, essa paz ela é real. E quando fala tenhamos paz com Deus, é do tipo: desfrute dessa paz, não crie essa paz com Deus, certo? Não é isso, a ideia não é do tenhamos, não é desenvolva uma paz com Deus, não. Desfrute da paz que já existe. Essa paz já existe porque ela está fora de nós. Quem se reconcilia conosco é Deus.
É Ele que cria a paz, é Ele que desenvolve a paz. Então nós devemos entender o seguinte: nós temos paz com Deus, e agora devemos o quê? Desfrutar do gozo da paz, provinda da justificação pela fé. Então o que acontece? O efeito da justificação na vida do cristão é o quê? É paz. Esse é o efeito. Mas que tipo de paz é essa? De que tipo de paz estamos falando? Esse é o ponto. Aqui, essa palavra paz, traduzida por paz no grego, é a palavra eirene, tá? A tradução regular dela, referindo-se ao hebraico, é shalom. Então todas as palavras do hebraico foram traduzidas, né? A palavra paz, shalom, do hebraico foi traduzida no grego, no Novo Testamento, por eirene. E o significado dela provém da raiz do verbo também grego, eiro, que significa o quê? Juntar, ligar, atar, algo que estava o quê? Separado, dividido, desligado. É essa a ideia: juntar, ligar, atar. Então a ideia da paz aqui, irmãos, não é um sentimento, certo? Não é um sentimento. Por isso que Jesus fala: eu vos dou a minha paz, não vos dou como a dá o mundo. Porque é uma paz distinta, é uma paz diferente. A paz que nós sentimos, como costumamos sentir no mundo, é quando tudo está ocorrendo muito bem. Essa paz não é essa mesma paz que nós aprendemos no mundo. Essa paz, ela está ligada a quê? A junção de algo que estava separado. Nós nascemos como pecadores diante de Deus, e uma vez que você crê na fé, por fé no Senhor Jesus Cristo, existe o que? Justificação. Existe o que? Paz. É a mesma situação do que? Do ímpio no mundo. A pessoa que vai e comete um crime, o que acontece? Ela vai ser levada no tribunal. No tribunal todos estão contra ele. O juiz está contra ele, inclusive, porque está vendo o seguinte: você cometeu um crime. Se for comprovado que você cometeu esse crime, você está o quê? Você vai ser condenado. Então todos estão contra ele. Essa é a situação nossa. Nós nascemos em pecado diante de Deus como juiz. Deus está contra nós. Não existe advogado a nosso favor. Estávamos perdidos. Uma vez que cremos, fomos justificados. Fomos considerados o quê? Justos. Não há mais condenação. Essa é a paz. Aí você sai do tribunal diante de Deus o quê? Justificado, para passar a eternidade com Ele, e não para ser condenado. E aí eu queria, a partir do significado de paz, provinda do grego, queria pegar alguns pontos para a gente trabalhar em cima disso, entender o que seria essa paz da qual fala aqui no primeiro versículo, de modo que a gente consiga compreender os demais versículos que nós lemos do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Então, o primeiro significado de paz é estado de tranquilidade, ausência de devastação, de destruição resultante do que? De guerra. Então, o primeiro ponto é esse: paz. O que seria paz? Um estado de tranquilidade, ausência de devastação, de destruição provinda do que? Da guerra. Isso nós podemos ver como? Em Romanos 6,23 nós lemos o que? Que o salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Para quem? Para o pecador. Aquele que peca, o que está reservado para ele? Um salário. Que salário? A morte. E agora quem foi justificado? Não existe mais essa paga. Essa paga foi lançada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o nosso castigo. Ou seja, agora nós estamos num estado de tranquilidade, um estado de paz, porque tudo aquilo da qual nós merecíamos foi lançado sobre quem? O Senhor Jesus Cristo. Em João 5,24 Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, qual é a exigência? Creia. Creia. Se você crê naquele que me enviou, Jesus está dizendo, você tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou o que? Da morte para a vida. Não vai sofrer as punições devidas ao pecado, porque essas punições foram lançadas sobre quem? Cristo Jesus. Ele carregou as nossas enfermidades. E o que acontece? Nós estamos agora num estado de paz. Entendam, nós precisamos desfrutar disso. Muitas vezes nós nos colocamos ainda sob julgo de escravidão, debaixo do pecado. Creiam nessa realidade. Nós temos paz. E paz com quem? Com Deus. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você tem paz com Deus. Em Gálatas 3,13 é falado: Cristo nos resgatou do que? Da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição em nosso lugar. Certo? O que é isso? Estamos no estado de tranquilidade, ausência de devastação, ausência de destruição, resultante de uma guerra. Por quê? Porque agora já não há mais guerra. A guerra, enquanto o rebelde se rebela contra o rei, aí a guerra. Quando esse rebelde é pacificado, acabou a guerra. Então entendamos, 2 pontos: nós temos paz com Deus. Segundo ponto, desfrute dessa paz. Desfrute dessa paz. Você creu no Senhor Jesus Cristo, você tem paz com Deus. Desfrute dessa paz. Outro versículo em Isaías 53:5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz o que? A paz. Por que esse castigo nos trouxe a paz? Porque esse castigo foi lançado sobre ele, sobre o Senhor Jesus Cristo. Se você creu, não há mais condenação, não há mais castigo sobre você. Ele foi lançado em quem? Em Cristo Jesus, sobre Cristo Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos o que? Sarados. Em Romanos 8:1, abram comigo. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há alguma condenação? Nenhuma. Acabou. Irmãos, desfrutem dessa realidade. É uma realidade. Essa paz foi criada da parte de Deus, foi desenvolvida da parte dele. Ele buscou essa paz e Ele nos concede essa paz. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o mesmo que Paulo está falando no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no Senhor Jesus Cristo já nenhuma condenação há. Estamos livres de condenação. Amém, irmãos? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: qual o significado dessa paz? Essa paz, ela revela-nos o caminho da salvação, ela revela-nos o Messias. É a isso que essa paz se refere. Em Lucas 2,14 é dito o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Que paz é essa aos homens a quem Ele quer bem, aos homens a quem Ele escolheu, a quem Ele elegeu? Ele está dando o quê? Concedendo paz, através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 2,14 está falando do quê? Do nascimento do Senhor Jesus Cristo. É vindo o quê? É vinda a paz. É vinda a paz.
Abram comigo em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha o quê? Paz sem fim, paz eterna sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o que? Juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Entendam, irmãos, na Bíblia, justiça e paz andam juntas. Justiça e paz andam juntas. Na nossa mente isso não cabe. Justiça é reivindicação de algo correto, do cumprimento da lei. Como que existe paz na reivindicação do cumprimento da lei? Aqui nós vemos o que? As duas coisas andam juntas, e vem a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o que? Juízo e justiça. Esse reino vai ser firmado mediante juízo e justiça, e vai redundar em que? Em paz eterna, paz sem fim. É importantíssimo nós percebermos isso, essa ligação entre justiça e paz. É por isso que da justificação resulta o que? Paz. Isso nós vamos ver de modo assim grandioso em Hebreus 7. Abram comigo em Hebreus 7, onde o autor de Hebreus está falando sobre quem? Melquisedeque, falando de quando Melquisedeque teve contato com Abraão. Hebreus capítulo 7, verso 1. Aqui está falando do que? De Cristo Jesus. Melquisedeque é tipo de Cristo Jesus, cujo sacerdócio é muito maior do que o sacerdócio mosaico, o sacerdócio da lei. E aí aqui está falando dos levitas, né? Aqui está falando de Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. Ele está vindo de uma guerra, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E agora fala, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Olha que interessante. Melquisedeque, rei do que? De justiça, mas também rei de paz. Justiça e paz andam juntas. E aí que ele mostra o que? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, ele é o eterno rei de justiça, ele é o eterno rei da paz, rei de paz. Justiça e paz andam o que? Juntas. Em Efésios 2:13 é dito: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, fostes o que? Juntados, ligados, por meio do que? Do sangue de Cristo Jesus. E o verso 14: porque Ele é a nossa paz. Amém, irmãos? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio da fé dele que Ele nos une. Une com quem? Com Deus. A paz com Deus. A paz com Deus. Você foi justificado, você está em paz com Deus. Desfrute
dessa paz. Terceiro ponto, o estado de bem-aventurança. Paz significa o quê? Um estado de bem-aventurança dos homens justos e retos, daqueles que foram feitos justos e retos. Ela indica o quê? Segurança, seguridade, prosperidade, felicidade, resultantes do quê? Dessa harmonia que passa a ter por meio dessa paz. Também indica o quê? Um estado de tranquilidade da alma, que tem certeza da sua salvação através do sangue de Cristo Jesus. Isso que é paz. É um estado de bem-aventurança. É um estado onde nós desfrutamos do quê? Das bênçãos decorrentes da justificação. É por isso que em João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, porque todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele o que? Permanece a ira de Deus. Então quem crê, é justificado, tem a vida eterna. Ele está tranquilo, num estado de seguridade, de segurança, onde a alma dele tem certeza da salvação, porque a salvação depende dele. Depende de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Agora, se se mantém rebelde, ele está numa situação do quê? Contrária à paz, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Ele está numa situação de condenação, uma situação de desespero. Essa é a situação em que nós estávamos quando nós estávamos onde? No mundo. Outrora não críamos. Essa era a nossa situação. Agora desfrute da paz. Existe o que? Paz entre nós e Deus. Nós temos a vida eterna. Aquele que creu no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Essa é a questão. Em João 10:28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Entendam, irmãos, isso faz com que nós compreendamos que não há a mínima possibilidade de você, que uma vez foi justificado pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, você sair dessa condição. Não tem mais como você perder essa condição. Foi feito paz, e essa paz que foi feita por meio de nosso Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais como perder essa paz. Se você perde essa paz, é porque você não está crendo nas promessas de Deus na justificação. Desfrute dessa paz. É essa a ordem. Desfrute dessa paz. Temos paz com Deus, agora tenhamos paz com Deus. Saiba, você já tem paz com Deus, você já foi reconciliado com Ele. Agora, desfrute dessa paz. Esse é o ponto, irmãos. Jesus diz em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se perturbe, não se atemorize. Creia que você já recebeu do Senhor Jesus Cristo que a paz, Ele deu, Ele deixou a sua paz. Por quê? Porque Ele te justificou. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você foi justificado, você está em paz com Deus. João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Descansem em mim. Jesus está falando: tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós estamos numa situação de seguridade, independente das aflições. Estamos numa situação de segurança em Cristo Jesus. Nós temos o que? Paz com Deus. Devemos desfrutar esse estado de bem-aventurança, onde homens justificados, homens tornados retos diante de Deus, só esses homens podem desfrutar. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus do quê? Da paz. É esse Deus da paz que nos santifica. É esse Deus da paz que nos faz cada vez mais o quê? Santos, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. É esse Deus da paz. Então a paz, aqui nesse terceiro ponto, significa o quê? Um estado de tranquilidade da alma. Porque a alma tem certeza, nós temos certeza de que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Fomos justificados por Cristo Jesus. Nós passamos agora por um estado do quê? De bem-aventurança, porque nós somos justificados. Nós podemos agora desfrutar do quê? Segurança, seguridade, prosperidade espiritual, felicidade espiritual. É por isso que a ordem é: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos, desfrute dessa paz. Essa é a questão. Goze dessa paz que você tem em Cristo Jesus. Ele já pagou pelos seus pecados. Desfrute e viva uma vida abundante em Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tenhamos agora paz com Deus. Viva sabendo que essa paz foi instituída, foi declarada por Ele com respeito a você. Quarto ponto: além desse estado de tranquilidade que a alma goza da certeza da salvação em Cristo Jesus, essa certeza é a razão pela qual essa alma não teme a Deus e permanece contente com a porção terrena que lhe cabe, independentemente de qualquer coisa que venha acontecer. Então nós lemos agora há pouco o que? Estas coisas nos tenho dito, João 16:33, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa paz então não quer dizer que Deus agora, porque temos paz com Ele, Ele vai nos livrar das aflições. Não, não é isso. Independentemente das aflições, dos níveis de aflições, dos níveis de problemas, de tribulações que venhamos a passar, independentemente de tudo, nós temos paz com Deus, uma paz que excede o entendimento. Em Filipenses 4, 6, 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus o que? As vossas petições pela oração e pela súplica, com ações do que? De graças. Agradeça a Deus, não fique ansioso, agradeça a Deus. Por quê? Porque a paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz que nos solidifica, a paz que nos firma o fundamento em quem? Em Cristo Jesus. Independentemente das circunstâncias, das aflições, das tribulações, das perseguições, das ansiedades, você tem que saber o que? Você tem paz com Deus. Estamos em paz com Deus. Esse é o antídoto para a ansiedade. Entenda, você tem paz com Deus, não há condenação sobre você. Tudo aquilo que Deus tem para você está livre, liberado em Cristo Jesus. Só existe o que? Bênçãos da parte de Deus para você em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Desfrute dessa paz, desfrute dessas bênçãos. Em 2 Tessalonicenses 3,16, Paulo diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Em momento algum a Bíblia diz, em momento algum a palavra de Deus nos diz, o Senhor nos diz que nós não teremos problemas, que nós não teremos aflições,
que nós não teremos perseguições, pelo contrário, nós teremos sim tudo isso. Mas diante de tudo isso, nós temos o que? Uma paz que excede o entendimento, uma paz que nos fundamenta em Cristo Jesus e nos dá vitória sobre todas essas circunstâncias. Essa é a questão, esse é o Evangelho, irmãos. É por isso que agora no versículo 3 aqui de Romanos 5, quem saiu de Romanos 5, volte lá. A partir do versículo 3, olha o que é falado, olha o que Paulo diz. E não somente isto. Deixa eu pegar o versículo 1 de novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa glória, essa é a nossa exaltação, essa é a nossa honra. O que? Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa glória, é nisso que devemos nos gloriar, não em nós mesmos, nas nossas obras, mas em Cristo Jesus, porque nele fomos justificados. Agora versículo 3, e não somente isto. O que ele fala? Não somente isto, é algo maravilhoso, algo grandioso, algo benigno, algo impressionantemente grande, mas não para por aí. Isso daí gera frutos, isso daí gera consequências. Quais as consequências dessa bênção maravilhosamente grande que nós temos em Jesus Cristo? Ele vai falar, e não somente isso, mas também o que? Nos gloriamos nas próprias tribulações. É a nossa glória passar pelo quê? Pelas tribulações. É nossa honra passar pelas tribulações. É isso que nos exalta. Essa é a nossa glória, sabendo que a tribulação, ou seja, os problemas inevitáveis que vêm àqueles que seguem a Cristo Jesus, devido ao seu relacionamento de paz com Deus, devido a esse relacionamento de paz com Deus, esses problemas inevitáveis surgirão, essas tribulações surgirão, mas essa tribulação produz o que? Perseverança. Perseverança é aquela paciência, aquela tolerância, provindo daquela habilidade de permanecer debaixo do que? De grande peso ou pressão, sem desistir, sem sucumbir. Então a tribulação produz o que? Perseverança. A tribulação focada em Deus, na paz que nós temos em Deus, ela produz o que? Perseverança. A tribulação que não está focada em Deus, na justificação, na paz que nós temos com Deus, ela produz o que? O que é contrário à perseverança. Ela te leva ao desânimo, ela te leva à desistência, você desiste. Então Paulo está falando, nós não só nos gloriamos nessa esperança da glória de Deus, como nós também nos gloriamos nas tribulações provindas dessa certeza, dessa paz, sabendo que o que também a perseverança, ela produz o que? Experiência. Ou seja, uma vez que você está passando pelas tribulações, olhando para Deus e vendo a paz que você tem com Deus através de Jesus Cristo, por meio da justificação, essa paz vai te produzir o que? Perseverança. E você, uma vez perseverante, vai se tornar o que? Experiente. A experiência diz respeito ao que? Ao caráter cristão aprovado. Resultado do que? Da provação, seguida do que? Da superação da vida do cristão. Isso que vai tornar impresso no caráter do cristão o que? A tribulação, que produz perseverança, e da perseverança vem o que? Experiência. E você se tornará o que? Um cristão experimentado. E a experiência produz o que? Esperança. Irmãos, nós podemos gloriarmos em meio às tribulações. Por quê? Porque os resultados produzidos por elas
apontam para o quê? A concretização das promessas divinas. Esse é o ponto. Se você tira os olhos daquilo que você tem, das bênçãos que você tem em Jesus Cristo, pela justificação que você foi agraciado por Cristo Jesus, se você tira os olhos dessa paz que nós temos em Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, as tribulações serão as coisas mais terríveis destinadas a você. Você vai tentar enfrentá-las sozinho, e você vai o quê? Sucumbir. Quando estamos firmados na paz de Deus, na paz que nós temos em Deus, com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, firmados nesse fundamento, a tribulação vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança vai produzir o quê? Experiência. Experiência vai fazer com que a esperança se torne muito mais real na vida do cristão. A esperança não confunde, versículo 5. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. A esperança não confunde, irmãos. Você estará firmado na esperança, sabendo o que vem lá na frente. Sabendo o que vem lá na frente, porque você já desfruta agora dessas bênçãos. Essa é a questão. Você já desfruta agora de paz com Deus. Você sabe, certamente, a esperança é algo muito maior. Eu estou esperando algo muito maior que virá lá na frente. Tanto porque um dos frutos, ou melhor, uma das características do fruto do Espírito Santo é o quê? Paz, amor, alegria, paz. A esperança não vai confundir, porque o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por meio do Espírito Santo nós recebemos não só o amor de Deus, nós recebemos o quê? A paz que nós temos com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto e último ponto, essa paz, ela também se refere à paz entre indivíduos, harmonia, concórdia e comunhão. Falando como indivíduos, nós entendemos o seguinte: primeiro, nós temos paz com quem? Com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus. Pela fé nós somos o quê? Justificados. E uma vez justificados, nós temos o quê? Paz com Deus. E essa relação entre fé, justificação e paz nos é apresentada também na epístola de Tiago. Abram lá, Tiago 2:23. Tiago 2:23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. A paz foi feita. A paz foi feita. Olha que Tiago dizendo com outras palavras. E Abraão teve o quê? Paz com Deus. É isso que Tiago está dizendo. E foi chamado o quê? Amigo de Deus. Eu me lembro quando era jovem, quando eu li esse trecho, eu falei assim: nossa, deve ser impressionante, né? Você ser considerado amigo de Deus. Abraão foi considerado amigo de Deus. Meu Deus do céu. Nós estamos nessa situação. Nós estamos nessa posição. Nós somos amigos de Deus. Nós. Você consegue ver isso ou não? Você é chamado amigo de Deus.
Você. Existe paz com Deus. Nós somos amigos de Deus. Ele mantém essa relação de amizade conosco. Jesus disse isso. Eu já não vou chamar vocês servos, vou chamar vocês agora o quê? Amigos. Porque amigo sabe. Por que essa vida medíocre? De você querendo ser, de alguma forma, recebido por Deus através daquilo que você está fazendo. Pelo amor de Deus. Nós temos paz com Deus. Nós somos amigos de Deus. Por quê? Porque nós somos boas pessoas? Não, em nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados por meio da fé, temos paz com Deus? Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meio de nós, não é por meio do seu desempenho. Aí você fala assim: não, eu creio, nós somos justificados pela fé, sim. Mas o meu relacionamento com Deus eu tenho que ter por meio dos meus esforços. Não, não. Você é amigo de Deus. É isso que vai fazer com que você seja constrangido pelo amor a viver uma vida santa. E aí você vai viver uma vida santa. O problema é que você está tentando fazer as coisas às avessas, ou ao oposto, na contramão. Está tentando ser uma boa pessoa para receber de Deus um ok, um like para você. Não existe isso. É porque você já foi recebido por Deus que agora você pode viver uma vida santa. É por causa disso. É por isso que Paulo vai falar no versículo 6. Porque Cristo, capítulo 5 de Romanos, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Fracos em que aspecto? Pecadores, escravos do pecado, não tínhamos força para sair da praga do pecado, nós estávamos escravizados debaixo dele. Quando nós estávamos fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Que ímpios? Nós. E aí ele fala: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se venha a morrer. Ou seja, ele morre por fracos, ele morre por ímpios, ele morre por rebeldes, ele morre por pecadores. E Paulo fala: dificilmente alguém morreria por alguém bom, daria sua vida por alguém justo, alguém piedoso, alguém bom. Mas pode ser que por uma pessoa boa alguém se anime a dar sua vida. Mas não é esse o caso, Paulo está falando. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A paz foi promovida por quem? Por Deus. Ele envia o seu Filho amado, em que ele tem todo o seu prazer para morrer por pecadores como nós. Ele entrega o seu Filho amado por nós. Essa é a prova do amor de Deus para conosco. O fato de ter Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Isso mostra que Ele teve ação. Ele veio até nós e se reconciliou conosco, e não nós nos reconciliamos com Ele. Ou seja, sempre a vida cristã, na justificação, na santificação, sempre, e na glorificação, é Deus agindo em nosso favor, e não nós tentando agir em favor de Deus. Se você fizer isso na justificação, você está perdido. Se você fizer isso na santificação, você está perdido. Não é isso, é Deus sempre agindo. Então entenda que na sua santificação você já tem paz com Deus. Deus já fez contigo a reconciliação. Desfrute dessa paz e você viverá uma vida santa, constrangida pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Ele tomou a iniciativa da reconciliação. Ele provou o seu próprio amor para conosco, entregando sua vida por nós, pecadores. Mas e agora? Justificados pelo sangue de Cristo, não há mais ira, não há mais inimizade. Nós somos amigos de Deus.
É aqui que a nossa fé deve se apoiar. É aqui. Aquilo que Deus fez com Abraão, fez conosco. O modo como Deus agiu com Abraão, agiu conosco. É pior, é melhor. O modo como Deus vê Abraão, Ele passou a ver cada um de nós. Nós cremos a semelhança de Abraão, e nós somos vistos como amigos de Deus, a semelhança de Abraão. Nós vimos na semana passada, no domingo anterior, os problemas da vida de Abraão, as dificuldades, as fragilidades, a incredulidade. E Deus vai relatar em Hebreus e aqui em Romanos por meio de Paulo o que? Mostrando da fé forte e sólida e robusta de Abraão em quem? Em Cristo Jesus, em Deus, aquela promessa que Deus tinha concedido. Essa é a nossa fé em Cristo Jesus. Creia, você já foi salvo, você já foi liberto, sua dívida está paga. Creia nisso. Agora, se quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e nos justificou pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que dirá agora? Uma vez que nós já estamos justificados e reconciliados com Deus, à semelhança de Abraão, e somos vistos por Deus como seus amigos, o que mais que nos resta? A nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Goze e desfrute dessa paz. Versículo 9 de Romanos 5. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, se você já foi justificado quando você era inimigo, agora é mais certo do que nunca que você vai ser o quê? Salvos. Você vai ser salvo. Salvo do quê? Da ira de Deus. A ira de Deus que estava sobre você saiu de cima de você e foi sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você está o quê? Salvo. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando o quê? Já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, irmãos? Nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados pela morte de Cristo. Agora seremos salvos pela vida de Cristo. Ele vive a interceder por nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso Senhor. É por meio dele que somos salvos. Ele exerce essa salvação e tem exercido essa salvação dia após dia em você, transformando você à imagem dele. Essa é a realidade. Por que vivemos uma vida medíocre? Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo fala no versículo 2: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No versículo 3, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui ele diz: nós nos gloriamos no próprio Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você foi reconciliado. Creia e desfrute dessa reconciliação. Enquanto você olhar para Deus, um Deus juiz, um Deus carrasco, que está exigindo de você uma vida santa por você mesmo, você vive uma vida de inferno. Viva uma vida que desfruta da paz de Deus. E não somente isso, irmãos, mas além de nos reconciliar consigo mesmo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos fez o quê? Seus embaixadores, confiando-nos o quê? A palavra da reconciliação, de modo que,
Em 2 Coríntios 5,18 nós lemos, abra comigo, 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, tudo vem de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos concedeu agora esse ministério, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. As nossas transgressões não foram imputadas mais a nós, foram imputadas em Cristo Jesus, o Senhor. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois exortamos que vos reconcilieis com Deus. Então vocês que não foram ainda reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo, ouçam: reconciliai-vos já com Deus. A ordem é: creia. Crianças, creiam, para que vocês sejam o quê? Reconciliados com Deus. Creiam. Então, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aí, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nós recebêssemos o quê? A justiça de Deus. Fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o primeiro ponto da reconciliação entre indivíduos, da paz entre indivíduos. O segundo ponto: nós temos paz com os irmãos. Essa é a questão. Nós vimos que pela justificação pela fé, Deus estabelece o quê? Paz em nossa relação com Deus, pois fomos reconciliados com quem? Com Ele, por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, a justificação pela fé também institui o quê? Paz em nossa relação com os irmãos, com os demais que também foram justificados pela fé. Isso nós vamos ver em Efésios 2:11. Abra comigo Efésios 2, capítulo 2, verso 11. Efésios 2:11. Aqui, irmãos, estão falando do quê? Da união dos gentios com os judeus, uma união em Cristo Jesus. Por quê? Porque outrora nós éramos vistos como que os gentios, ralé, aqueles que não pertencem, aqueles a quem não pertencem as promessas, a aliança, nada disso, estão separados, exclusos da descendência de Abraão, porque a descendência de Abraão era o quê? Somente aqueles que tinham o sangue de Abraão. E Paulo está falando aqui que não, descendentes de Abraão são aqueles que são descendentes por quê? Por meio da fé. Ou seja, judeus e gentios foram agora o quê? Unidos em Cristo Jesus. E agora existe paz entre judeus e gentios. Por quê? Por meio da fé. O judeu que não crê, ele está perdido. O judeu que crê está salvo. O gentil que não crê está perdido. O gentil que crê está salvo. Então o que une agora judeus e gentios é o que? A fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está mostrando. Ele vai mostrar aqui, versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Deus,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Qual era a situação de vocês? Estavam destituídos. Vocês não tinham relação nenhuma com a comunidade de Israel. Vocês não tinham relação nenhuma com as alianças da promessa. Vocês estavam sem Deus no mundo, sem esperança para vocês. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Lembram, o verbo paz é o quê? Aproximação, ligação. Vocês foram o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez o quê? Judeus e gentios, Ele fez um só povo. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio entre esses dois povos, o que? O legalismo. Ele derruba aquela religião falsa e Ele une aquela religião falsa chamada inimizade. Olha lá, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. A paz. Uma vez que nós somos reconciliados com Deus por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus, nós somos reconciliados também com os irmãos que também foram reconciliados com Deus. A paz, ela é geral, ela é global. Ela é uma paz relacionada com Deus e uma paz relacionada com quem? Com os irmãos que também foram alcançados por essa paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, aquilo que Ele aboliu na sua carne, as leis dos mandamentos nas formas de ordenança. E vindo evangelizou o que? Paz a vós outros que estáveis longe, mas também evangelizou o que? Paz àqueles que estavam perto, os judeus. Ele evangelizou paz para os gentios, ele evangelizou paz para os judeus, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É por Cristo que nós temos acesso ao Pai em um Espírito. É por Cristo que a paz, ela foi conquistada. Então, amados, além da paz que nós temos com Deus, temos paz também entre os irmãos. Além da paz que nós temos com Deus, e você deve desfrutá-la, você tem paz com os irmãos e deve desfrutá-la. Está entendendo isso? Em Mateus 5,9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, tanto aqueles que buscam a paz entre os irmãos, como aqueles que buscam a paz lá fora com os ímpios, evangelizando o que a eles? Paz. Paz, em Cristo Jesus há paz para você. Creia no Evangelho. Esses são os pacificadores. Em Romanos 14:19 diz: assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que nós seguimos? Paz. Paz entre os irmãos. Romanos 12:18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz nós somos chamados. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estão percebendo, irmãos? Esse é o nosso ministério, o ministério de todo cristão. O que? Paz. Tenha paz. No que depender de vós, tenha paz
com todos os homens. E por fim, Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vínculo, o que nos liga, o que nos une? A paz, provinda da justificação pela fé. É isso que nos liga, é isso que nos une. Essa paz nos liga e nos une em Cristo Jesus. Pensa naquela construção de 1 Pedro 2,5. Vamos abrir rapidamente. 1 de Pedro 2, verso 5. Pega o versículo 4. Chegando-vos para ele, 1 Pedro 2, 4. A pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos pedras que vivem. E qual é a argamassa que nos liga para que seja edificado esse edifício? Qual é a argamassa que nos liga? O vínculo da paz. Então, lute, esforce-se diligentemente por preservar essa unidade que há no Espírito Santo, o vínculo da paz. E aí eu pergunto para vocês: qual é o resultado da justificação? Qual é o efeito da justificação na vida do cristão? Vamos abrir em Isaías capítulo 32. Em Isaías 52 está falando do reinado de Cristo, do Rei justo. E a partir do versículo 9 vai falar das advertências de Deus contra as mulheres de Jerusalém. Começa falando o seguinte: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. E aí vem as advertências sobre elas. E aí no versículo 15, olha só que interessante: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será o quê? Paz. E o fruto da justiça será o quê? Repouso e segurança para sempre. Condenação após condenação. Depois chega lá e fala assim: até que se derrame o quê? O Espírito lá do alto. E quando o Espírito vier, aquilo que era deserto, que estava morto, se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará onde? No deserto, sobre o pecador. Mas a justiça morará onde? No pomar. O efeito da justiça em Cristo Jesus é o que? Paz. E o fruto da justiça é o que? Paz, repouso, tranquilidade eternas para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja o que? Saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Olha que interessante, é o que nós estamos vendo em Romanos 5. Eu glorio-me, Paulo está falando das tribulações. Por quê? Porque as tribulações vão gerar em mim o quê? Produzir em mim perseverança, que vai produzir o quê? Experiência, que vai produzir o quê? Esperança.
E aqui está falando o quê? Ainda que haja essa levada, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja o quê? Saraivada. Caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. O efeito da justiça será o que, irmãos? Paz. A justiça produz o que? Repouso, segurança eternos. Em Salmo 85:10 diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Em Tiago 3,18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem o que? A paz. Irmãos, justiça e paz andam juntas. Se você foi justificado, você está em paz. E aquele que está em paz semeia o que? O fruto da justiça, para os que promovem o que? Paz. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Primeiro, você foi reconciliado com Deus, existe paz entre você e Deus. Aproveite, desfrute, goze dessa paz, para que você tenha ânimo e forças a viver uma vida santa, porque é essa paz, esse amor de Deus em Cristo Jesus que nos constrange a vivermos uma vida entregue a Ele. Não tente fazer as coisas na contramão. Não tente ser bonzinho para você se tornar agradável a Deus. É porque você foi agradável, você se tornou agradável a Deus em Cristo Jesus, é que agora você consegue viver uma vida santa. Não inverta as ordens. Inverter as ordens é sinônimo de destruição, irmãos. Destruição. A mesma ordem que o mundo inverte. Eles acham que podem comprar a salvação. Tem que fazer boas obras para ser o que? Salvo? Não, você tem que crer para ser salvo. Um ponto só, que diz respeito a tudo. Se for confundido, levará sua alma para quê? Para o inferno. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia. Então desfrute dessa paz. Segundo ponto, nós temos paz com os homens, temos paz com os irmãos, temos paz em Cristo Jesus. Esforce-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz está sendo comprometida? Abra mão de você mesmo, abra mão das suas ideias, abra mão daquilo que você está. Pelo que? Pela paz. Tenha paz com aqueles que foram reconciliados com Deus. Se eles foram reconciliados com Deus, por que você ainda vai tentar manter o que? Ira. Tentar cobrar o que? Dívida. Tentar lançar juízo e condenação sobre alguém que já foi reconciliado com Deus. Então reconcilie-se com seus irmãos. Lembrem-se da parábola de Mateus 18:21, que vai falar sobre o que? O credor incompassivo. Se você já foi perdoado, perdoe os irmãos. E terceiro, aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, reconciliai-vos já com Deus. Deus já proveu em Cristo Jesus a salvação, a sua justificação. Creia nele, creia no Senhor Jesus Cristo. Ouviram, crianças? Creiam, creiam, porque senão a ira de Deus permanece em cima de vocês. Então creiam que o Senhor Jesus Cristo é Ele que tira a ira de Deus de cima de vocês e coloca sobre Ele mesmo. Ele carregou na cruz os seus pecados. Amém, irmãos? E que a graça do Senhor esteja conosco, lembrando-nos sempre dessas verdades, irmãos. Elas são fundamentais para que vivamos uma vida santa. Santa e não uma vida medíocre, como temos vivido muito de nós.
Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por nos mostrar, Deus, a relação entre a justiça e a paz, essa relação tão íntima, Pai, realizada em Cristo Jesus. Ele, o nosso Senhor, Deus feito homem, o homem Deus, viveu nessa terra de modo justo, íntegro, perfeito diante de Ti. A justiça dele foi imputada a nós, os que cremos. Abra os nossos olhos para que possamos gozar dessa salvação, para que possamos gozar dessa paz, desfrutar, ó Deus, dessas verdades magníficas que podem nos levar mais próximos de Ti na nossa experiência diária, que podem nos dar forças, ó Pai, em meio às tribulações, em meio às tentações, tornando-nos perseverantes, tornando-nos experientes e aumentando, elevando os nossos olhos para a esperança da eternidade, da glória contigo. Leva-nos, ó Pai, a nos gloriarmos nessas verdades, a nos gloriarmos, ó Deus, nas tribulações, sabendo que são elas que estão nos aperfeiçoando, nos fazendo mais e mais conformes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos enxergar, ó Pai, as realidades celestiais acima das circunstâncias que nós temos passado. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a Tua glória, a amá-lo mais e mais, a ansiar por Ti, a buscar a Ti, acima mesmo, meu Deus, a santificação da nossa justiça, do nosso desempenho diário, que nós ansiamos não por santidade, mas que nós ansiamos por Ti, pela Tua glória, pela Tua pessoa. Busquemos a Ti, e então sim quereremos. Vamos querer ser santos, vamos querer ser piedosos diante da Tua presença, Pai. Não permita que invertamos essas ordens, mas que Tu sejas o nosso alvo, Tu sejas o nosso centro, o centro da nossa vida, o objeto da nossa alma, do nosso prazer, do nosso deleite, da nossa satisfação. Que ansiemos por Ti, ó Pai, como a corça suspira pelas águas, que por Ti suspire a nossa alma, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Gloriamos em Ti, ó Pai, e nessas verdades profundas, e em Ti nos alegramos, sabendo que hoje nós somos Seus amigos, ó Pai, justificados pela graça, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Somos Teus amigos, que vivamos essa relação de amizade através de nosso mediador e nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém.